Martin, esse que vos fala Aleph, Ministério Igreja de Jesus, falando sobre pré-tribulacionismo, dispensacionalismo. O tema, o ponto é apostasia. Em 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra apostasia é dita assim por Paulo como desvio de doutrina. É a interpretação corrente, mas há outra interpretação possível dessa palavra. E está relacionada com o arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo. E vamos apresentar os argumentos. O arrebatamento, a raptura, ela vem da palavra harpazo. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E a raptura é harpazo, ou seja, vem de arpão, vem também dessa palavra arpão, né? Da raiz de arpão, ou seja, retirar bruscamente, né? Rapidamente, num piscar de olhos. Então, a apostasia, o arrebatamento, ela tem um sentido no grego, essa palavra apostásia, ela tem um sentido também de, além de desvio doutrinário, ela tem um sentido de retirada física. Portanto, isso seria uma prova do pré-tribulacionismo antes da grande tribulação, ou seja, antes da manifestação do anticristo. Mas as traduções modernas mudaram essa interpretação. A partir do século XVII para cá, houve essa disputa entre protestantes e católicos, e os católicos traduziram essa passagem de 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra apostasia, como um desvio doutrinário, né? Mas antes das Bíblias, da crise protestante católica, o protestante acusava o católico e o católico acusava o protestante de desvio doutrinário. Então, traduziram essa palavra apostasia como desvio doutrinário, mas as Bíblias anteriores, como a de Hem, como a de Geneva, elas tinham essa tradução como arrebatamento, ou seja, retirada física da igreja para que o anticristo aparecesse. E isso tem harmonizado com o verbo da palavra apostásia, que é episteme no grego. Esse verbo, de 12 vezes que aparece, 9 é retirada física. E mais um argumento que temos para que essa palavra em 2 Tessalonicenses 2:3 seja retirada física, o arrebatamento antes do anticristo e da grande tribulação, é que essa epístola de Paulo é uma epístola nova. E o tema dos contextos, ela foi escrita depois de Gálatas, de 1 Tessalonicenses. Então essa epístola não tratava de desvio doutrinário. Paulo ainda não tratava com desvio doutrinário. Ele tratou na primeira epístola, no contexto estendido da primeira epístola, que foi próximos anos depois da 2 Tessalonicenses, ele tratava da vinda de Cristo e do arrebatamento. Então, analisando os contextos, nós vamos fazer daqui a pouco, nós vemos que favorece essa interpretação de que nós não passaremos a grande tribulação nem revelação do anticristo. Não devemos preocupar, a marca da besta é isso, a marca da besta é aquele, é o anticristo, esse é o anticristo. Existem vários anticristos, mas esse do final da grande tribulação nós não veremos. Devemos esperar a vinda de Cristo, não a vinda do anticristo. Então, a apostasia sempre houve na igreja. Então, Paulo não daria um sinal que está sempre ocorrendo, né, na igreja. Isso aí não é novidade, isso aí não serviria de sinal, porque ela está ocorrendo a toda hora. Igrejas se desviam, irmãos se desviam. E outro argumento é o artigo definido, sem que venha antes a apostasia. Então, o filho da perdição, o homem do pecado, se manifestará. Então vamos fazer umas análises de referências bíblicas sobre o contexto dessa passagem, 2 Tessalonicenses 2:3, apostasia, da palavra apostasia. O contexto, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1:10 é esperando dos céus a Jesus, que nos livra da ira futura. Então veja, o contexto da segunda carta, que vai até a primeira, sempre termina os capítulos da primeira carta de Tessalonicenses
no assunto da vinda de Cristo. Então, Paulo está se focando na vinda do Senhor, no livramento da ira. Como é que ele iria, então, dizer que haverá uma queda na igreja, da doutrina, porque sempre existiu, está havendo isso hoje ainda? Não, ele está dando um sinal, dizendo, olha, nós seremos arrebatados. Não se preocupe, os mortos que vocês temem aqui, eles vão ressuscitar ainda primeiro que nós, Jesus. Eles estão dormindo em Jesus. Dormir aqui não significa que estão parados lá no céu, não. Estão dormindo para nós, né? Estão desacordados para nós, mas para Deus eles estão vivos, como disse Jesus. Estão lá vivendo, se santificando no céu, no paraíso, na capela de Deus, nas fontes da vida do Espírito Santo. No capítulo 5 da primeira carta, também o contexto é a vinda com todos os seus santos. Então Jesus vem nas nuvens, né, para se reunir com todos os seus santos, para na parousia, que é essa vinda, ele vir com todos os seus santos já ressurretos, santificados, para tomar vingança dos inimigos. A vinda de Jesus Cristo, no capítulo 5, 23, também termina. Então, o tema do contexto e hermenêutica, interpretação bíblica é contexto, assim como imóvel é localização, nos indica que a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 pode ser entendida como a raptura da igreja, o arrebatamento e ressurreição universal dos santos. O contexto do capítulo 1 também, 1 Tessalonicenses 1:6, é que Deus paga tribulação aos que nos atribulam. Então, como é que ele vai nos deixar junto para dar vingança e tribulação juntamente àqueles que nos atribularam todos esses 2000 anos na graça da igreja, na era da consciência da graça da igreja? Agora ele vai dar a ira dele e do Cordeiro sobre quem foi atribulado. De novo, é um duplo castigo de Deus, uma dupla provação de Deus sobre ele. Não, isso não procede, isso não harmoniza com uma boa interpretação da palavra apostasia. 1 Tessalonicenses 1:8 também, ele vem para tomar vingança na parousia. Aos que não obedecem, por que ele vai se vingar daqueles que obedecem à igreja na graça? Não faz sentido. 1 Tessalonicenses 1:10, vier para ser glorificados em seus santos. Endoxados, só existe aqui essa palavra, 1 Tessalonicenses 1:10. Então o contexto também favorece a raptura, da apostasia é raptura, porque ele só falou isso para glorificação na carta de 1 Tessalonicenses, onde fala do arrebatamento. Então o arrebatamento é a glorificação de Cristo, que só aparece aqui em doxazo, essa palavra uma única vez na Bíblia. E continuando, vamos ver aqui também que o que restringe o demônio, restringe o anticristo, e eles já sabiam, né? E é para os que perecem o anticristo. A tentação, a hora da tentação, para os que perecem, para os que não creem no Evangelho, não para os que creem. Né? Então não tem sentido a igreja estar aqui mais. Então, 2 Tessalonicenses 3,16, o mesmo Senhor nos dê sempre paz. Como é que Paulo está desejando paz à igreja nessa consciência da graça, se ele está anunciando que vem o anticristo, vem a ira de Deus sobre nós? Não faz sentido. É uma desarmonia essa interpretação. Então, apostasia significa arrebatamento e ressurreição universal. Também os princípios não se harmonizam. O princípio de Mateus 7:24, da prudência, em que Jesus diz que aquele prudente coloca a sua casa na rocha, na palavra, e se esconde, né? A sua casa escondida é preservada na palavra de Deus, das tempestades, ou seja, do juízo. Em Isaías 26:20, outro princípio, Isaías diz, ei meu povo, entra nos teus aposentos, esconde para que a ira do justo tenha sido satisfeita. Então, veja, Isaías está anunciando aqui, o arrebatamento pré-tribulacionista também, Isaías, dizendo, esconde-te um pouco nas casas do Pai, na morada celeste, em João capítulo 14, que Jesus anunciou, até que a ira do Cordeiro, Apocalipse capítulo 6, seja satisfeita para a vingança contra os ímpios e glorificação do Senhor Jesus em todos os seus santos com a igreja, para voltar na parousia no final dos 7 anos da grande tribulação da 70ª semana de Daniel, Gap. Esse que nos falou, Shalom Hashem, aí, Alf, e abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus um bom dia para todos. E agradecemos a semana que passou neste Shabbat. Shalom. Amém.